Ontem, no caso da Silvana, né, boa parte do Brasil estava conosco acompanhando, a polícia diz que há, entre os suspeitos, além da cigana, do marido, que são investigados, há o Marcos, que a polícia prova por A mais B, que tinha um caso extraconjugal com a Silvana, um outro rapaz que ainda não teve um nome divulgado, não sei se hoje terá, e também é investigado o marido da Silvana. Percival, pode deixar aqui o Joaquim já com a tela dividida? Percival, inclusive, fez um comentário ontem, muito importante fora do ar para mim. Falou o seguinte: Bate, se o Joaquim realmente, a polícia trata nesse momento esse caso praticamente como homicídio, infelizmente, como um assassinato, né? A chance de encontrá-la com vida, infelizmente, para a polícia é muito pequena, né? E eu preciso jogar real para vocês. E o Joaquim, quando nos procurou, também sabe que o programa vai até o fim, né? Resolvemos aí casos, né, com a ajuda obviamente com o trabalho da polícia, com a ajuda do Cidade Alerta, vários casos foram mostrados. E vai ser uma entrevista delicada, porque primeiro, né, a empatia que eu tenho pelo Joaquim é muito grande. É um senhor desesperado, pai de filhos, que quando nos procurou, imagino eu, não imaginava que o caso ia tomar essa proporção e ia ter esses contornos todos de seriedade. Eu não sei nem se nesse momento ele ainda tem esperança de encontrar a esposa com vida. E mesmo se na melhor das hipóteses a Silvana estiver viva, diante de todas essas informações que são escandalosas, né? Afinal de contas, um homem, pai de família, que está botando a cara para bater na televisão, né? Disposto inclusive a enfrentar os comentários das pessoas, descobre que a esposa tinha uma relação extraconjugal. Eu vou perguntar daqui a pouco para o Joaquim. Joaquim, você sabia? A polícia diz que a sua mulher te traía com o Marcos. Você sabia disso? Você acha que a tua esposa está viva? Como é que você reage um dia depois a polícia divulgar que você é um dos investigados? Se coloca no lugar dele, gente. Eu quero acreditar na inocência de todos até o fim, especialmente do Joaquim, porque aqui foi conversa olho nos olhos. E o Joaquim sabe desde o primeiro dia, Joaquim, que eu não amenizo também. Eu comentei com você sobre traição no primeiro dia. Eu não estou aqui para agradar as famílias, eu estou aqui para dar o que as famílias querem, que é a pessoa de volta. Então, Joaquim, a primeira pergunta que eu preciso lhe fazer, diante de toda essa reviravolta que tem tomado esse caso é: você está disposto a responder tudo o que Percival e eu perguntarmos? Boa tarde. Boa tarde, Bate. Tô sim, pode perguntar o que você quiser. Você está com seu coração tranquilo, Joaquim? Meu coração tranquilo não tá não, mas eu vou fazer de tudo para me responder para você. Você tem conseguido dormir? Não. Voltando mesmo, tá voltando. Ok, eu vou pedir para melhorar o retorno de áudio, porque eu preciso que você ouça, vem para mim, por favor. Eu preciso que hoje você me ouça muito bem. Mais do que nunca, hoje eu preciso que todas as minhas perguntas sejam bem compreendidas por você, Joaquim. Porque o meu único interesse aqui é, na verdade, pelos filhos de vocês, porque eles têm direito a saber o que aconteceu com a mãe deles, né? A relação de marido e mulher é bem diferente do que com as suas crianças. Então eu vou fazer o seguinte, pode encher a tela, por favor. Eu vou dar meu recado e assim que a reportagem estiver pronta, talvez a entrevista mais difícil que nós já fizemos em todo o programa, desde dessa pegada do programa por desaparecidos, porque um marido ser colocado pela polícia como suspeito, como investigado, se inocente, acredito que ele seja, não é fácil. Mesmo ele sabendo da inocência dele, isso já fere demais a pessoa. E eu me coloco no lugar dele. As perguntas serão feitas, o Brasil vai acompanhar logo depois do meu recado. Minha gente amiga, a nossa função, a minha função aqui no Cidade Alerta não é fácil, né? Cadê a foto da Silvana aqui? De conduzir os casos de maneira educada, de maneira respeitosa, delicada com as famílias, até porque, né? Primeiro, não se sabe nem ainda se a polícia acredita que tenham matado mesmo a Silvana, infelizmente. Pode deixar o Joaquim já aqui, Edu, por favor. Mas, entre a polícia achar e conseguir provar, há uma distância muito grande entre isso. Há uma distância muito grande. Só que como a polícia coloca como suspeito também, e é investigado agora, o marido da Silvana, né, que inclusive nos procurou há quase 2 meses, pedindo ajuda para encontrar a mãe dos filhos deles,
é uma notícia que pegou todos nós de surpresa. O meu caro Joaquim, primeiro, obrigado por conversar conosco. Eu sei que você não está numa posição confortável, afinal de contas, ser investigado por qualquer tipo de crime é muito ruim, né? Muito ruim para a pessoa, o psicológico da pessoa fica muito abalado, especialmente quando essa pessoa é inocente. E mais ainda quando se trata do suposto assassinato da Silvana, né? Se é que isso realmente aconteceu, queira Deus que não. Você está confortável para responder as minhas perguntas, Joaquim? Confortável eu não tô não, mas eu vou responder sim. Por que você resolveu falar novamente, Joaquim? Percival achou que você iria silenciar a partir de hoje, que depois que a notícia que a polícia deu de que você é investigado, você iria ficar recluso. Por que você resolveu falar e ao vivo ainda? É um ato de coragem. Não, eu nunca ia deixar, Bate. Por causa que ontem eu assisti a hora que você estava falando que não estava conseguindo falar comigo, por causa que onde que eu trabalho, se eu tiver com as máquinas ligadas, eu não consigo escutar o celular tocando. E eu não uso o celular na hora que eu estou no trabalho. E teve o investigador também tentou ligar para mim ontem, não conseguiu. A Sabrina, todo mundo não estava conseguindo. Quando eu fui assistir ontem, que eu vi que você falou que eu estava sendo um dos investigados, investigado eu já sabia que o próprio investigador já tinha falado para mim. Só que ontem, quando você falou que não estava conseguindo falar comigo, que eu tinha trocado de número, isso aí sim me deixou muito chateado. Que teve gente, quando os pessoal não sabia que eu estava sendo investigado ainda, mas eu sabia que os policiais tinham falado comigo. Mas aí quando todo mundo ficou sabendo, todo mundo ligou pra mim perguntando o que estava acontecendo, que eu estava sendo investigado, minhas irmãs chorando, todo mundo ficou preocupado, que eles não sabiam de nada. Que quando eu fiz essa última entrevista, eu já sabia de alguma coisa, que os policiais já tinham me orientado a alguma coisa. Por isso que eu tava, que minha versão desse jeito foi diferente da primeira. Que eu conheci a esposa que eu conhecia. Que é a esposa que se tivesse o fogo e a água e falasse que ela me traía, que era pra eu socar dentro a mão no fogo, eu socaria no fogo. Que pra mim ela nunca ia fazer um papel desse aqui comigo. Joaquim, no primeiro dia que nós nos falamos, você jurou, né, de pé juntos, inclusive eu senti que você ficou incomodado quando eu falei pra você, olha, numa situação como essa, numa mulher que sai de casa sozinha e fica tanto tempo fora de casa, tendo filho pra cuidar, se ela aparecer porque está com outro homem, eu vou ficar até feliz, porque pelo menos ela está viva e os filhos vão poder continuar no convívio da mulher. Hoje, quase 2 meses depois do sumiço da sua esposa e mãe dos seus 3 filhos, o que é que você acha que aconteceu de verdade com a Silvana? Por que eu tinha respondido daquele jeito? Que a mulher que eu falei com você, que a mulher que eu conhecia, jamais ela ia fazer aquilo comigo. Eu nunca coloquei na minha cabeça que ia acontecer aquilo. Por isso que eu falei com você. Que se ela tivesse feito, eu perdoaria ela. Mas que eu sabia que ela não ia fazer aquilo, sabe? Mas depois que as coisas foi acontecendo e eu fui vendo, os investigadores começaram a falar algumas coisas comigo, aí vai mudando. Que jamais, aí foi uma bomba. Foi uma bomba no meu coração, que eu nunca esperaria isso. Por isso que eu falava que eu socava a minha mão no fogo, eu dava minha vida por ela e tudo. Mas que eu pensava que nunca ia acontecer, que era a mulher que eu conhecia. Mas depois que eu comecei a ver as coisas, não era a mulher que eu conhecia, era um monstro por detrás disso que eu tava pensando que era. Não era a esposa que eu pensava que era boa pra mim. Por que você está me dizendo que a Silvana, hoje, depois de que você teve acesso à parte da investigação, é um monstro? Ah, claro, cara, que isso não é coisa da mulher fazer, não. O que eu fiquei sabendo depois, que eu nunca esperaria por ela, eu fazia tudo por ela. Eu fazia tudo, então não tem coração. Depois que eu fiquei sabendo das coisas que o investigador me chamou para me explicar, que foi dessa última reportagem, foi por isso que eu mudei daquele jeito. Por causa que quando eles começou a me mostrar as coisas, que eles pegou o celular dela, que começou a fazer a coisa, eu não acreditei. Eu peguei já dentro da delegacia lá, os policiais falou pra mim calmar, que é uma coisa que era pesada, se eu podia continuar vendo as mensagens, eu falei que queria. Eu não esperava um negócio daquele nunca, que era, pra mim, pessoa que faz isso aí, pra mim não tem coração, não tem nada, que ela me usou pra tudo que ela fazia, pedia pra mim fazer pra ela, eu fazia. Pra depois acontecer um negócio desse, eu pensei que era a mulher do meu sonho, a mulher que tava me ajudando ali, mas não era. Quando eu descobri isso aí, foi a mesma coisa de arrancar meu coração fora.
Eu quero avisar também, né, que a interatividade do programa segue. Você pode, Instagram e Twitter, Renato? Facebook e Twitter, perdão. Facebook na página do Cidade Alerta e no Twitter você coloca #Cidade Alerta e dê a sua opinião sobre esse caso, não é? Sobre esse caso. Eu quero acreditar até o fim que eu estou conversando com o marido que é vítima de tudo isso. E não o marido como a polícia chega a suspeitar ter envolvimento no sumiço da Silvana. Vou lhe fazer a seguinte pergunta: que mensagens são essas que você teve acesso, que fizeram com que você, que a imagem da Silvana de boa moça, de boa mãe, de esposa exemplar 2 meses atrás, se modificasse? Qual o conteúdo dessas mensagens? O conteúdo, Bate, que ela andou mesmo. Ela tinha caso com o Marcão, ela tinha o caso com ele. E eu vi nas mensagens lá no celular dela, deles aqui em casa, e de mensagem que ela passava para ele e ele para ela, e ele confessou também. Ele confessou lá na delegacia que ele gostava dela também, que ele era meu amigo, mas ele gostava mais era dela. Aí foi uma cachorrada isso que ele fez comigo, que aqui em casa era um cara que a porta estava aberta para ele. Até a xícara dele tomar café aqui em casa tinha, deu pensar que ele chegava, fazia o café, colocava na xícara que ele gostava para ele, pensando que era um cara de casa, um cara amigo meu, um amigo das minhas crianças. Aí eu tava com um monstro dentro de casa e eu cuidando da minha esposa para ele. Aí que ele confessou mesmo que tinha caso com ela mesmo. Mas agora tem mais coisa ainda que os policiais vai verificar ainda, vai verificar as coisas que tem mais no celular, para que está ainda investigando. Não posso falar mais nada, que o que eu garanti mesmo, que eu tenho certeza, foi isso aí, que é das mensagens que esses dois trocavam. Essas mensagens que os dois trocavam, dá para ter certeza absoluta, tá bem explícito, Joaquim, que a sua esposa estava te traindo e que seu amigo Paripasso também estava te traindo? Tava com certeza absoluta, 99% absoluta. Meu Deus do céu. Meu Deus, descobri numa mesma mensagem que a tua mulher tá te traindo, que teu amigo, né, o que você considerava tanto, que tinha a porta da casa, praticamente a chave da sua casa, acesso, os dois te traindo simultaneamente, isso. Deve ser algo devastador. Devastador. E outra coisa, Bate, por causa que assim que foi a primeira vez que foi lá na casa dele, ele veio aqui em casa, ainda pegou na minha mão ainda e falou ainda comigo, ó, eu tô vindo aqui pegar na mão do meu amigo, vê se não é pela última vez, você não desconfia nada de mim, né? Eu falei assim, jamais, cara, eu não desconfio de você, sempre quando fala qualquer coisa sobre você, eu falo que você é meu amigo, que você vem aqui em casa direto. O dia que ela desapareceu, eu até comentei com você, você pegou e falou que estava sentido também, jamais eu desconfiaria de você. Ele pegou e foi embora. Quando é agora que os policiais investigou ele de novo, que ele confessou as coisas lá na delegacia, ele nunca mais ele pisou aqui, nunca entrou mais em contato e mais nada. E ele garantiu, falou para os policiais lá, por isso que desconfiaram de mim, os policiais, hoje eu fui lá na delegacia, por isso que desconfiaram de mim, por causa que o investigador falou comigo assim, Joaquim, ele na primeira versão dele, ele falou que era seu amigo. Mas aí eu peguei, quando ele falou que era seu amigo, eu falei assim, deve que o Joaquim pode ter desconfiado de alguma coisa e viu que ele tinha acontecido alguma coisa, mas como ele era amigo do Marco, ele deve ter juntado mais o Marcos e feito alguma coisa com Silvana. Mas quando foi hoje, o investigador já tirou tudo isso aí, falou assim que depois que ele foi lá, ele mentiu tudo, ele falou que não gostava de mim não, que ele era amigo, era da Silvana mesmo, que de mim ele não gostava mesmo não, que ele gostava dela. Há quanto tempo eles estavam se relacionando, senhor Joaquim? Cara, agora eu vou te falar a verdade, eu acho que já tem mais de 5 anos isso já. Meu Deus, e você não percebeu nada, Joaquim, nesses 5 anos? Que sua mulher estava te traindo com teu amigo? Eu não percebi nada, Bate, por causa, tipo assim, igual essas coisas aí daqueles exames que ela tinha logo do começo.
Quando eu chegava nela, que eu ia comentar alguma coisa com ela, falar alguma coisa, ela falava que estava com a cabeça doendo. E eu passei por aqueles problemas lá que eu dei o dinheiro lá pra mulher lá, que a mulher falou que ela estava doente. Quando eu chegava nela, que ela começava a falar isso aí, ela usava isso aí pra machucar meu coração. Que quando eu chegava nela, que eu procurava ela, que eu falava qualquer coisa, ela falava que estava sentindo dor assim, assim, assim. Eu pegava e ficava com aquilo no coração assim, não mexia, sabe? Ficava mais de boa. Eu tive motivo de eu trair ela. E eu peguei e não traí. Eu tive um motivo, eu peguei e não traí, mas ela, eu passando por cima disso tudo e ela me traindo e com um cara trazendo aqui dentro de casa e acontecia isso dentro do serviço que ela conheceu ele lá já antes disso aí. Eu acho que já estava acontecendo isso há muito tempo e ela fazendo uma coisa que não é uma coisa dessa aí, é tipo de um monstro, não é uma pessoa normal, não faz um negócio desse. Usar o próprio marido e ficar com outra pessoa, fazer um negócio desse não, isso é uma coisa que Deus me livre. Eu vou te falar a real, Joaquim. Você sabe que eu sou muito sincero, né? Minha sinceridade agrada umas pessoas e desagrada a outras. Vem pra mim, por favor. Eu acredito que você não tenha coragem mesmo de fazer uma maldade com a sua esposa. Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo acreditar que você não tenha percebido que ela estava te traindo com praticamente teu vizinho, com teu melhor amigo. Esse outro rapaz é Tiago, é isso, Mariana? Não. É Tiago, é isso, Mariana, além do Marcos? Tiago que está sendo investigado, quem é ele na família? Que ligação você tem com esse Tiago? Ô, Bate, esse Tiago aí, eu nunca tinha comentado nada ainda, por causa que os investigadores estavam resolvendo ainda, estavam investigando ele. Mas hoje eu fiquei sabendo que o Tiago foi na delegacia para depor. E o Tiago já jogou a real mesmo. Falou que ele estava saindo com a Silvana quase toda semana. Eu estava trabalhando, ela também estava trabalhando. Ela saía mais cedo e se encontrava com ele. E depois, no horário que eu estava chegando do serviço, era no horário que ela estava chegando também, que era o horário que eu pensava que ela estava chegando mais tarde do serviço. Você tá e ela me dizendo... chegava falando que estava cansada, que tinha trabalhado muito. E estava na cama com outro. E eu pegava e tava na cama com outro. Quando era noite que nós ia dormir, se eu fosse procurar alguma coisa, ela falava que tava cansada, mas o cara afirmou que tava com ela mesmo. Esses anos tudo, ele tava saindo com ela. Então você tá me dizendo que a sua mulher tinha mais de um amante, seu Joaquim? Tava saindo com o Marcão e tava saindo com esse outro aí. E você já teve contato com esse Tiago? E nem quer ter. Por quê? Ô, Bate, coloca você no meu lugar. Coloca você no meu lugar. Eu fiquei sabendo pelos policial que o cara foi lá e falou isso aí. O que que eu tenho de querer saber do cara, o que aconteceu entre ele e ela? Ela não tá aqui pra falar nada. Só tá ele, tá a versão dele. E eu tenho... Que coração que eu tenho de eu chegar pra ele e falar assim, cara, você saía com minha esposa mesmo? Ele vai chegar e falar comigo assim, não, eu saía com ela, igual ele falou pros policiais lá, que saía com ela quase toda semana. Você queria que eu fazia o quê com o cara? Eu ia parabenizar ele, pegar na mão dele, falar assim, você tá certo, você saía com minha esposa, tá bom, eu ia falar isso. Por isso que eu falo, Deus abençoa que se ela estiver viva, ela vive no lugar dela pra lá, por causa que ela é mãe de meus filhos. Mas se ela não fosse mãe de meus filhos, eu não queria nem saber onde que tá. Depois de uma bomba dessa que eu fiquei descobrindo, Bate, eu não tenho coração pra mim falar mais nada não, cara. Então, é isso que eu ia te dizer. Eu acho que não é bem assim. Depois que você descobriu as traições, agora vai apertar o dane-se e já era. Eu acho que você como pai, né, aí a sua função é de pai, de marido não mais. Se você já descobriu que a tua esposa estava com 2 amantes... né? Eu tô perplexo aqui, eu não sei o Percival se tá tendo a dimensão do que está sendo revelado agora no programa. Sim, é uma guinada brusca no caso, porque até aqui, inclusive por meio do próprio Joaquim, nós dirigimos nossas suspeições, nossas investigações para Fátima lá, a cigana. Tudo girava em torno disso, até o Joaquim pensava nisso. Agora, Joaquim, você foi na polícia, a polícia te abriu o jogo, tem suspeitas desse Marcos, o Marcão e o Tiago. Agora, nessas conversas lá na delegacia, na polícia, a polícia suspeita você de quê? Suspeita do quê? Só deixa eu concluir, Percy, perdão. Só deixa eu concluir o seguinte. Então, ô Joaquim, eu acho que você precisa
né? Como pai se tomar adiante desse caso, entendeu? É claro que mesmo se ela aparecer viva, tomara que apareça viva, né? Porque quem é o marido traído para desejar a morte da mulher? Nesse momento, seu coração faz com que você pense nas piores coisas. Mas calma, precisa nesse momento ser frio, ser gelado, porque nós temos crianças envolvidas nessa história. Temos crianças envolvidas nessa história. Agora, você vai responder já a pergunta do Percival, mas eu lhe pergunto, Marcos, que era seu grande amigo e amante da sua mulher. Que amigo, hein? Você tem o Tiago, que era outro amante da sua mulher. Você tem a cigana com o marido, que também foram investigados. E temos você. Não falando ainda sobre você, porque eu quero separar, Percival, os outros suspeitos, né, virar a página dos outros suspeitos e focar mais no Joaquim para que ele possa se defender. Desses 4, cigana, marido, Marcos, amante e Tiago, amante. Qual deles você acha que poderia fazer mal para a mãe dos seus filhos? Ô, Bate, eu não entendi não, Bate. Dos 4 suspeitos, quem você acha que seria capaz de fazer uma maldade com a Silvana? Ô, Bate, eu vou falar a verdade com você. Quando hoje o investigador falou pra mim, e eu tô respondendo também, o que o Percival perguntou aí, o que eu cheguei lá hoje, ele sentou comigo e falou, Joaquim, eu vou falar sincero com você, do Tiago, ele falou aqui que saía com sua esposa sim, mas se ele tivesse alguma coisa a ver com ela, eu acho que ele não fez nada. Mas 99% dos 4 que tem uma coisa a ver mesmo é só o Marcão. E eu vou te falar, você tá descartado dessas coisas aí que falando que você tá investigado, eles já até me descartou sobre as coisas que eles viu lá, eles agora tá encaminhando só pro Marcão. Já falou de pegar até a prisão dele lá já, e já ele tá muito focado agora no Marcão agora. Bom, eu tenho informações também da polícia que está fazendo um brilhante trabalho nesse caso, é questão de pouco tempo para que se defina, né, que se elucide o mistério, mas eu preciso lhe perguntar o seguinte, o dinheiro que você deu para a cigana, você acha então que esse dinheiro não foi para a cigana? Bate, eu dei para ela, mas se não, eu dei para ela, tava lá só eu e ela, mas se tivesse outra pessoa junto, eu não sei de nada. Mas que ela pediu dinheiro, falando que minha esposa tava doente, que o dinheiro que era para mim comprar um carro para mim, que eu tinha sido mandado embora da firma, mas peguei o meu acerto, eu peguei o dinheiro, quando ela viu que eu tava com dinheiro, ela pegou, mandou eu ir buscar o dinheiro lá no banco. A mulher da caixa ainda falou comigo quando é que eu ia com aquele dinheiro. Eu pensei assim, eu já tava com minha cabeça quente dela falar as coisas. Eu pensei que era tipo assim, ela ia abençoar o dinheiro e eu voltar com o dinheiro pra mim depositar de novo. Então eu falei pra mulher do banco que eu ia voltar com o dinheiro e depositar lá de novo. Mas foi no intervalo que eu cheguei na casa dela, mudou tudo as coisas. Que chegou lá, ela falou que não era aquilo que era pra ser, que eu tinha de dar ela o dinheiro e falou o negócio do meu filho e sobre essas coisas tudo aí, foi o que aconteceu. E a cigana conhece o Marcos ou o Tiago? Olha, que ela conhece eu não sei, mas o Marco, se ela conhece, só por que a Silvana falou pra eles, que a Silvana falou, ela contava quem tava aqui dentro de casa, quando eu cheguei lá, quando eu conheci essa mulher, ela sabia de tudo, cara, que acontecia aqui em casa. Ela já tinha falado tudo, a Silvana já tinha contado tudo pra ela, a Silvana já tava tanta amiga dela que se ela desse um passo, ela falava com a mulher que ela deu. Você, diante de tudo isso, descarta a participação da cigana e do marido? Você tiraria os dois da linha de frente de investigação? Até agora, Bato, eu não tiro ninguém. Os policiais tá investigando todos. Eu vou deixar agora por policial e os investigadores que tá tudo atrás dessas coisas. Ele falou que agora vai fazer vai investigar, vai pegar o celular, vai levar para uma perícia melhor ainda, por causa que está fazendo as coisas mais rápidas para ajudar, mas eles vão fazer uma melhor ainda, para uns aparelhos melhor, que tem coisa ainda para eles descobrir, que está fazendo um quebra-cabeça, tem coisa ainda para eles descobrir, que eles tem algumas mensagens que eles não viu ainda, que eles vai ter de levar para uma coisa melhor para eles descobrir, tem mais coisa para descobrir ainda, ele falou comigo hoje.
Agora, Joaquim, no primeiro dia, né, que nós trouxemos o caso aqui no programa, algo me deixou intrigado. Na mensagem, supostamente, da Silvana para um dos seus filhos, ela dizia o seguinte: o papai sabe o que aconteceu comigo. Pergunta para o seu pai que ele te explica. Hoje, 1 mês e meio depois de tudo isso, eu não posso chegar a outra conclusão de que a Silvana desapareceu sem saber que você não tinha conhecimento dos amantes dela. Me parece que ela, quando sumiu, sabia, nessa mensagem, ela me parece transparecer que sabia sim a sua ciência de que ela tinha amante. Eu não escutei a última palavra que você falou. Eu vou repetir. Quando a sua esposa foi embora, né, a mensagem que ela mandou para um dos seus filhos, pergunta para o papai porque o papai sabe o que aconteceu comigo. Me parece que ela está dizendo o seguinte: o seu pai vai te explicar tudo. Pelo que eu sinto na mensagem, ela estava saindo, sei lá, rumo ao desconhecido, talvez rumo à morte, sabendo que você tinha ciência, que você tinha descoberto que ela estava te traindo. Não, Bate. Isso aí, nem no que o policial ainda falou lá com ele lá, que veio essas mensagens, é igual minha filha falou lá na entrevista dela lá. A minha filha até falou que quem escreveu aquilo nem foi ela que escreveu. E outra coisa, tava fazendo tipo pra me acusar. Tipo, tirar fora e colocar eu. Fala com seu pai que eu sei. E eu jamais eu ia, se eu soubesse de alguma coisa, eu já tinha falado. E eu peguei e falei pra minha filha, que nem ela falou que pra me falar pra ela falou assim: o que é, pai? Eu falei assim: eu pensei que ela não tinha mandado mensagem pra vocês e falou que era pra mim falar com vocês que ela sumiu. Que foi a mensagem que tá no meu celular, que todo mundo pode olhar. Que antes disso aí, eu até mandei mensagem pra ela, 11 horas da manhã eu mandei mensagem pra ela. Que se eu sabesse de alguma coisa, eu não tinha mandado mensagem pra ela marcar médico pra mim e tudo. Eu pensei assim, que era pra mim falar pras meninas que ela tinha saído de casa. Aí quando foi mais tarde que ela mandou aquelas mensagens lá e desligou o celular, ninguém sabe mais de nada. Por isso que eu fui atrás de fazer o BO e correr atrás dos policiais pra falar. Eu vou lhe fazer uma pergunta muito difícil, Joaquim. Quero agradecer de novo. Você está falando ao vivo conosco, é um ato de coragem, porque nós estamos muito por dentro do caso e sabemos o que perguntar, né? E vou lhe fazer uma pergunta, porque cabe a mim sim fazer essa pergunta, e eu gostaria que você não se ofendesse, ok? Gostaria que você não se ofendesse. Minha pergunta é a seguinte: se você é colocado suspeito num caso, como você é, né? A polícia garante que você é, a polícia tem suspeitas de que você seria capaz ou de tramar, por exemplo, a morte da Silvana, ou até mesmo executar a Silvana. Pelo que tudo foi colhido até agora, né? Isso é uma suposição, não é a que um policial me disse. A minha suposição por terem te colocado como suspeito. Pela sua proximidade com o Marcos, você teria descoberto que a sua esposa estava te traindo e o Marcos, seu amigo, ao mesmo tempo descobre que, além de você ter descoberto da traição da Silvana, ele descobre também a traição da Silvana com o amante, ou seja, o marido traído e o amante traído, que podem ter se unido para dar um fim nesta mulher. Você teria coragem de sujar suas mãos e acabar com a vida dos seus filhos? Depois do meu recado você responde, Joaquim. Bem, muito obrigado pela grande audiência em todo o Brasil. Nós estamos falando do caso da Silvana, né? Um caso muito delicado. Estou conversando ao vivo, inclusive, com o Joaquim, que é o marido, também investigado pela polícia pelo sumiço da Silvana. Fiz uma pergunta no bloco anterior, espero que o seu Joaquim não se ofenda, mas é minha função como jornalista fazer as perguntas. Muito embora eu, como pessoa, confio e não quero me decepcionar, viu, Joaquim? Estou te dando o meu voto de confiança. E o meu voto de confiança também faz com que outros brasileiros, né, que estão acompanhando esse programa e torcendo para que o caso seja resolvido o mais rápido possível, muitos brasileiros acabam, né, vendo as evidências e compartilhando da minha opinião, da opinião de Percival. Então eu espero, Joaquim, não me decepcionar com esse voto de confiança que eu estou te dando no sumiço da mãe dos seus filhos, viu? Você não vai decepcionar, que você vai voltar de novo eu conversar com você, e você vai falar comigo assim, que tudo que você falou sobre mim, você vai retirar tudo
E pelo que eu tô te falando com você aqui, pelo meu filho, pela minha família, tudo, e pelos meus amigos que eu tenho desse mundo inteiro que tá escutando eu passar por isso, que tem uns aí que me dá muita força, eu agradeço eles, minha patroa, meu patrão. Eu não queria estar nunca aparecendo na televisão de jeito igual eu tô, pra passar por uma humilhação dessa. Homem nenhum quer. E eu vou te falar uma coisa aqui, se eu sabesse que ela tava me traindo com outro cara, e tava traindo com ele, jamais eu ia fazer isso. Eu não tenho coragem de fazer isso com ninguém, por causa que eu penso no meu filho, que a coisa melhor que tem no meu mundo é meus filhos, e meu filho que ela me deu, que pra mim é tudo agora pra mim, que eu tenho que fazer de tudo pra mim cuidar deles. Jamais eu faria qualquer coisa de machucar alguma pessoa, tudo. O que eu podia fazer? Não deu certo, não deu certo. Ela vai viver a vida dela com quem ela escolheu pra lá, e eu vou viver a minha. O que eu não quero ver é ela. Ela vai viver a vida dela pra lá, que eu vivo a minha. Eu vou fazer meu papel de pai e cuidar dos meus filhos. E eu agradeço todo mundo que tá me apoiando, que sabe o meu caráter que eu tenho. Você pode na rua, todo mundo fica me chamando quando eu passo de carro. E aí, Joaquim, o que tá acontecendo, cara? O que tá acontecendo que o povo tá falando isso de você? Eu fico até com vergonha de ontem pra cá, os pessoal olhando pra minha cara e falando, nossa, esse é o pai da desaparecida. Mas eles não sabiam de nada. Eles tá certo de ficar querendo saber. Mas eu coloquei minha cara aqui hoje pra mim falar. Eu não tenho nada a ver com isso aí. E você, no dia que acontecer qualquer coisa, que ela aparecer, ou de qualquer notícia que nós tiver, ou boa ou ruim, eu vou dar minha cara de novo pra você, pedir pra todo mundo isso que você tá pensando de mim. E esses que me acusam, que tem gente que não sabe do caso, mas tá me acusando. Eu vou colocar minha cara aí pra todo mundo saber quem eu sou, que eu tive motivo pra mim fazer qualquer coisa com ela de traição, eu peguei e não traí, por causa que quando eu tava cuidando dos meus filhos aqui em casa, ela tava com outro no motel. Ela falava que ia sair pra trabalhar. O cara lá confirmou lá na delegacia que ela falava que ia trabalhar pra patroa dela, que ia cuidar da mãe da patroa, e ela não ia ficar com ele no motel. E eu ficava aqui dentro de casa cuidando de meus filhos. Qual pai que depois que saber disso aí vai querer ficar com a esposa? Eu quero que, se ela estiver viva, ou se ela tiver, eu quero que ela tá viva por causa que ela é mãe de meus filhos, mas eu quero que ela viva a vida dela, eu vou viver a minha. Isso que eu quero te falar agora. Eu não tenho mais nada pra falar. Eu espero os investigadores achar mais prova. E quando eu saber de qualquer coisa, você pode contar comigo, que eu tô sempre aqui pra mim falar o que vocês quiserem. Joaquim, na minha opinião, acho que o Percival compartilha a mesma linha de raciocínio que a polícia de São Paulo deve ter seguido. Que o Marcos descobre que a Silvana tinha um outro amante, e aí tem a parte dos ciúmes dele como amante. E você descobre que a tua mulher tem um amante. Ou seja, são duas pessoas que se decepcionam na parte afetiva e podem juntas, né? Bom, já que eu fui traído pela minha mulher, já que você foi traído pela minha mulher, que era tua amante, vamos dar um fim nela, porque ela não foi nem justa comigo, não foi nem justa com você. Imagino que seja esse o raciocínio da polícia, Percival. A polícia que inclusive colocou as cartas na mesa para o Joaquim. E como essas cartas estão na mesa, eu aproveito para perguntar para o Joaquim, fazer uma pergunta. Joaquim, você acha que a Silvana poderia ter fugido para ficar com o Marcos? Acho que não, né? Porque senão o Marcos já teria resolvido a situação, já está ameaçado de prisão. É isso mesmo, isso aí que o Bate falou. E outra coisa também, se eu descobrisse se ela tinha me traído com ele e ele tivesse falando comigo que ela tinha traído com outro, você acha que eu ia fazer o que com ela? Eu tinha de ir procurar o cara pra ver se era verdade mesmo. Eu não sabia de nada, como que eu ia fazer alguma coisa com o cara sem eu saber. Eu tinha de ver a versão do cara. Jamais você vai sair fazendo qualquer coisa com outra pessoa sem você saber o que o outro fez. E outra coisa, ela tinha de ver os dois pra ver o que você fez mesmo. E o cara não ia fazer nada com ela sem ela querer também. Ninguém faz nada com ninguém sem a outra pessoa quiser. Ele fez por causa que ela aceitou. Se ela fosse uma mulher direita mesmo, a partir do momento que ele entrou em contato com ela fala assim, não, eu sou casada e eu não vou fazer isso e pronto. Por que eu ia matar o cara, juntar com outro também que ela me traiu com ele pra fazer isso aí? Que cara que eu sou? Eu sou o quê então? Bom, a minha pergunta é clara, né? Você seria capaz de sujar suas mãos para dar um fim na mãe dos seus filhos depois do meu recado? Eu não vou para o intervalo, é um recado de 30 segundos e você me responde. Joaquim, esse é o momento, eu peço a atenção de todos, é um momento muito delicado
porque é um espaço de ouro que você vai ter agora, olhando fixamente para a lente do nosso Cidade Alerta, para dar a sua versão. Você seria capaz de sujar suas mãos para se juntar a alguém ou até mesmo você mesmo executar a tua mulher? Bate, igual eu te falei, eu não seria capaz de fazer isso nunca na vida, por causa que eu tenho meus tesouros para me cuidar, que é meus filhos. E jamais meus filhos iam perdoar nunca o pai que tem coragem de fazer isso com a própria mãe deles. E meus filhos estão sempre do meu lado. Todas as coisas que passam comigo, eu chego e conto para eles. Hoje mesmo que eu fiquei sabendo da delegacia, eu chego e conto para meus filhos, para eles não saberem da boca de outra pessoa. Eu já falo tudo o que eu tenho de falar. E se eu tivesse de fazer qualquer coisa, eu jamais eu ia estar dando minha cara aqui para todo mundo saber o que eu sou, para depois eu ficar com a cara de palhaço aí. Eu tô falando com você a verdade. Eu sou homem para me falar qualquer coisa e tô para me responder qualquer coisa que você perguntar. Jamais eu teria coragem de fazer isso com qualquer tipo de pessoa. Matar a mãe de meus filhos, para depois eu ficar, para o resto da minha vida, eu nunca perder a confiança dos meus filhos. Jamais eu queria isso. Eu quero que meus filhos fiquem junto comigo, não longe de mim. E eu vou fazer de tudo a partir de agora. O que eu faço para eles, eu vou fazer mais ainda. Porque eles estão sempre do meu lado. Agora que eu preciso deles para me ajudar. Esse Marcos, que é suspeito do sumiço da sua esposa, e a polícia já deve ter cogitado para você a chance grande dela estar morta, infelizmente, Joaquim. Ele ia na sua casa, mesmo sendo amante da sua esposa há 5 anos, na maior cara de pau, conversava com você numa boa, você não percebia troca de olhares, você não percebia nada de anormal do relacionamento deles, muita proximidade. Nunca você desconfiou, ficou com a pulga atrás da orelha? Bate, você quer que eu te fale a verdade? Que às vezes tem coisa que a gente fala, os pessoal pensa que é mentira. Mas teve vezes dela falar que ia parar dele vir aqui, que ela não gostava do jeito dele conversar, babando nas coisas. Ela não gostava do jeito dele quando ele tava tomando alguma coisa. Se ele fosse comer alguma coisa, ele socava a colher assim. E ela não gostava dessas coisas. Se ela estivesse fazendo o almoço e colocasse a comida lá pra comer, a gente ir lá mexer, ela não gostava. Ela gostava das coisas tudo certas. E ela falava que não gostava do jeito dele, que ela ia proibir ele de vir aqui, que ela tinha bloqueado ele do celular, já tinha um bocado de tempo que ela não falava com ele. E quando a mulher vai falando de jeito que você falando da outra pessoa, você dá dando mais um voto de confiança pra ela. Por isso que eu confiava. Ele vinha pra cá, tinha vezes que ele ficava sentado aí na cadeira na cozinha, e eu sentava do lado, nunca, e ela de costa fazendo café, ou fazendo almoço, ou fazendo alguma coisa, eu nunca desconfiava de nada, cara, que eu sempre ficava conversando com ela. Às vezes, tipo assim, depois que eu saía pra mim ir trabalhar ou fazer alguma coisa, é capaz que às vezes rolava alguma coisa desse, conversar e combinar alguma coisa, mas enquanto eu tava aqui, nunca, ele é um ator. É um ator para fazer do jeito que ele fazia. Para esse tanto de tempo, ele ficar com minha esposa e eu não desconfiar de nada. Eu juro para meus filhos que eu não desconfiei de nada até hoje. Teve de minhas irmãs. Chegou em mim e falou um dia que se eu não desconfiava. Eu falei assim, eu não desconfio por causa que esse dia eu fui falar com ela que ela achava certo. E ela falou assim, você está desconfiando de mim? Eu peguei e falei com ela assim, aí eu peguei e falei assim, não, eu vou te dar a liberdade de você ficar com ele aqui, só que ele não vai atrapalhar eu ir pro meu serviço, não vai atrapalhar eu fazer as coisas que eu tenho de fazer no sábado, minha casa vai estar aberta pra ele a hora que você quiser. Eu peguei e abri o jogo pra ele e falei isso. E a partir disso aí, a liberdade que eu dei pra ele foi essa, e foi a liberdade que eles já tinham de muito tempo que eu não sabia. Agora, como é que tá a sua relação com a família da Silvana, por parte da Silvana? Não sei se eles souberam pelo programa que você é investigado ou se você mesmo conversou com eles. No primeiro dia era a irmã da Silvana que deu entrevista junto com você. Como é que está a sua relação, a relação entre as famílias? Relação entre as famílias delas, eu não tenho nada o que falar, cara. Todo mundo ficou revoltado. A mãe dela, coitada, ficou revoltada. Não esperava nunca disso. A Sônia, que é a minha cunhada, que sempre que foi aí comigo, eu contei pra ela hoje, ela não conseguiu. Ela ficou de uma situação que nem eu consegui. Eu comecei a falar pra ela, comecei a chorar de raiva, sabe? De coisa que eu já fiz muito pra ela. E eu falei com a Sônia, todas as minhas cunhadas, o meu cunhado falou comigo aqui que a porta tá aberta pra mim. A hora que eu quisesse, que eles vão estar sempre comigo. Eles estão me dando a total força de tudo. Tudo que eu precisar, eles estão do meu lado. Eles falou que eu não fiz nada errado, que ela fez as coisas com as próprias pernas dela, que eu não tenho nada a ver com isso, que eles me conhecem, que o marido que eu era pra ela e o pai que eu sou pras crianças, está todos do meu lado. Não tem ninguém contra mim, tá todo do meu lado, todo mundo tá me dando apoio nesse momento. E a irmã fez uma cara feia, né? No primeiro dia, quando vocês me procuraram, e eu cogitei dela. Olha só como o tempo vai fazendo com que a gente faça... Mas não foi...
Mas não foi só ela não, Pati. Eu também. Se eu tivesse perto de você, eu te agarrava na hora que você falou aquilo comigo. Sai de mim, mas me agarrar pra quê? Tá louco? Pois é, você entendeu o meu modo de agarrar, né? Aí você não ia gostar, não. Não ia gostar, não. Agora, assim, você vê como o tempo de Cidade Alerta faz com que a gente fique com um faro apurado, né? De cara, sem antes você nem me contar direito a história, o nosso palpite aqui já foi que havia, infelizmente, uma traição no meio desse caminho. Eu te agradeço por enquanto, Joaquim, por favor, vem para mim, por favor. Muitas pessoas estão chegando agora aqui no nosso Cidade Alerta. Nós estamos diante de uma entrevista decisiva com o Joaquim, que é o marido investigado pelo sumiço da própria mulher. Algumas regiões do país ficam com a programação local para vocês até amanhã. O Joaquim continua comigo. Joaquim, eu tenho uma reportagem inédita que mostra o conteúdo dessas mensagens que fizeram com que você tivesse certeza de estar sendo traída pela Silvana. E a polícia não descarta a sua participação, mas o holofote, nesse momento, está mais aceso para o Tiago, o amante número 2, e para o Marcos, o amante número 1 da sua mulher. Vamos ver a reportagem. Novas informações levam a investigação para a reta final. Uma pessoa muito próxima que pode ser a chave para desvendar esse mistério é interrogada pela polícia várias vezes. Marcos, gostaria de falar com você aqui da Record. Eu queria saber o que você é da Silvana. Você pode falar com a gente? Marcos estava sempre por perto e frequentava a casa de Silvana e Joaquim. Agora a polícia já sabe o porquê. Tudo acontecia ali, na casa da família, e Joaquim jamais imaginou. Se tivesse um fogo e tivesse água e falasse que minha mulher tinha um caso com o Marcos, eu socava a mão no fogo por causa dela. Os encontros amorosos de Silvana vieram à tona com a investigação da polícia, que há 1 mês e meio trabalha para desvendar o desaparecimento da diarista. Por telefone, Joaquim, que é apontado pela polícia também como suspeito, desabafou. Se eu tivesse descobrido antes, nada disso já tinha acontecido, eu já tinha resolvido isso, e antes conversava com ela, nós separava, mas jamais coisa de ruim eu vou fazer com quem é mãe de meus filhos. A polícia foi a fundo na vida de Silvana e descobriu relacionamentos secretos que ela mantinha. Além de Marcos, um outro nome surgiu, Tiago. O marido de Silvana diz que não tinha conhecimento desse rapaz. Esse outro cara aí, o que você sabe dele, desse outro sem ser o Marcos? Esse outro eu não sei de nada, os policiais que pegou o celular e está investigando. E uma possível gravidez não é descartada. E agora, o caminho que Silvana seguiu depois de sair de casa naquela manhã ganha novos sentidos. A polícia já tem 5 suspeitos. Fomos até a casa de Joaquim. Ele não estava. Minutos depois, nos retornou a ligação. Agora que o caso tem novos desdobramentos, que a polícia parece estar próxima de descobrir o que aconteceu com a Silvana, quando ela passou aqui, ó, porque ela fez exatamente esse caminho onde eu tô agora. Daqui ela seguiu para lá e aí se tornou um grande mistério para a polícia. Para onde a Silvana foi? Por que ela saiu de casa e parecia estar com pressa? Até mesmo Joaquim afirmou isso. Pelo andar da Silvana aqui, ele percebeu que ela estava com pressa. Para onde ela foi? Essa pergunta ficou no ar, mas agora tudo começa a ser esclarecido, a tomar forma. A polícia que antes trabalhava com a hipótese da Silvana ter desaparecido porque quis, enfim, de repente foi para um outro lugar, um outro estado, agora a polícia descarta. A polícia tem certeza que alguém fez algo com ela, porque desde o dia em que ela mandou aquela mensagem de texto, dizendo para a família, ó, cansei, tô de saco cheio, dizendo que não aguentava mais, desde aquele dia ela não usou mais o celular, não usou nenhum outro chip, ou seja, o aparelho celular dela, desde aquele dia em que ela saiu de casa e mandou as mensagens, não foi mais utilizado. Então, se ela estivesse em outro lugar, ela teria comprado outro aparelho? A polícia acredita que não. Já descartou dela ter comprado outro chip. Então, foi naquele dia que algo aconteceu e desde então a Silvana simplesmente desapareceu. Ela não tem como retornar, conversar com a família. Mas quem teria motivos para fazer algo com ela? Aliás, qual que é a verdade sobre a vida da Silvana? A verdade sobre o que acontecia aqui na casa onde ela morava com o Joaquim e com os filhos. O que realmente acontecia no local? O Joaquim passou pra gente como era a vida da família. A patroa da casa onde eles trabalham passou também
como era a vida deles. Só que agora, com o decorrer da investigação, mistérios começam a ser desvendados. Histórias que muitas pessoas nem sabiam começam a aparecer. A vida de Silvana é passada a limpo. Tudo isso para a polícia ter uma resposta. O que aconteceu com ela? É questão de honra para a investigação descobrir isso. Joaquim confirma que foi avisado na delegacia que também seria investigado. Eu já sabia, Lili. O policial chamou eu estava lá dentro da delegacia, cheio do investigador, o delegado, estava tudo em frente disso. Mas o que levou a polícia a investigar o marido de Silvana? Os encontros às escondidas. A visita do amigo, que na verdade era amante. Tudo isso fez a polícia levantar mais um suspeito no caso, que seria o Joaquim. Ele foi chamado na delegacia, já disse que não tem nada a ver com o desaparecimento da Silvana. Diz também que não sabia das traições. Ele confiou muito na Silvana e também no Marcos, o amigo dele. Agora, com todas essas descobertas, ele sabe que estava sendo traído. A polícia já ouviu várias vezes o depoimento do Joaquim. Ele insiste em dizer que jamais faria algo de ruim para a Silvana e que ele, mais do que todos, quer saber o que de fato aconteceu com ela. Joaquim foi sincero ao dizer na delegacia para a polícia que achou melhor a polícia ter descoberto essas traições agora do que ele, frente a frente com Silvana, já que ele confiou tanto na esposa, ele não sabe qual seria a reação ao descobrir que estava sendo traído por ela. O que é bom os policiais investigar mesmo, que ninguém sabe o que vai acontecer se você tivesse batido de frente e descobrido primeiro. Você acha que você coloca no meu lugar, Lili? Você acha que eu ia fazer o quê? Eu ia bater palma e abraçar o cara e a mulher que estava me traindo? Joaquim será ouvido novamente na delegacia. A polícia deve apresentar para ele novas descobertas na investigação para saber até onde Joaquim conhecia a vida pessoal de Silvana. A investigação também não descarta que o marido possa ter relação com o sumiço dela. E foi com um trabalho exaustivo da polícia que a mentira de Marcos foi desvendada. No início da investigação, nossa equipe encontrou Marcos na porta da delegacia. Ele havia acabado de prestar o primeiro depoimento e negou qualquer romance com Silvana. Nem me conhece, nem sabe quem eu sou. Eu falei, como é que fala uma coisa assim? Mas agora não teve jeito. O Marcos, desde o início, negou qualquer envolvimento amoroso com a Silvana. Mesmo Joaquim afirmando que quase toda semana ele estava aqui na casa, com ela. Passava o dia ao lado da Silvana, os filhos dela também. Mas o Joaquim disse que nunca desconfiou, ainda mais. Pra gente aqui na casa, o Joaquim disse que colocava a mão no fogo pelo Marcos, porque eles eram muito amigos. Na delegacia, o Marcos sempre negava tudo para a polícia. Até que algo encontrado no celular dele levou para a polícia a certeza de que ele sim mantinha um relacionamento extraconjugal com a Silvana. Os policiais encontraram no celular do Marcos uma foto da Silvana nua. Ela estava no carro dele. Essa foto ela aparece nua no carro do Marcos. Quando o investigador encontrou essa foto, ele não teve como negar. Ele precisou falar o que realmente acontecia entre os dois, porque tudo isso faz parte da investigação. Até que o Marcos, depois de entrar em várias contradições, mudar o depoimento por várias vezes, confessou que ele saía com a Silvana daqui, de carro, colocava outros homens no veículo e ia para motéis da cidade. A polícia pediu que ele explicasse melhor essa história. Quem eram esses homens que ele levava? Ele disse que eram homens aleatórios, que eles saíam pelas ruas, encontravam alguns homens, os colocavam no porta-mala e aí ia até um motel com eles e com a Silvana. Essa foi a explicação que o Marcos deu para a polícia na delegacia. O Joaquim disse para o investigador que não sabia de nada, não tinha conhecimento disso, que estaria até muito decepcionado. A polícia começou a perguntar para Marcos desde quando eles faziam isso e se isso teria alguma relação com o desaparecimento dela, se de repente ela estava se envolvendo com outra pessoa ou até mesmo se encontrou Marcos naquele dia.
Ele nega, entra em contradições e nega também. Por isso que a polícia quer ouvir mais pessoas próximas. Mas a história não acaba por aí. A polícia conseguiu descobrir também que há um outro homem envolvido nessa história. Um homem que até mesmo Joaquim não saberia da existência. Sua polícia ainda não tem certeza. Mas esse homem foi ouvido, deu uma outra versão. A polícia descobriu mais uma história que leva a crer que seria o motivo do desaparecimento da Silvana. Marcos segue na lista dos suspeitos. As mensagens enviadas para os filhos de Silvana no dia do desaparecimento podem ter sido escritas por ele, já que, de acordo com as investigações, ele era a única pessoa que chamava a filha mais velha de Silvana pelo apelido. Todos que tinham uma proximidade com Silvana serão ouvidos. Joaquim se sentiu traído não só por Silvana, mas também pelo ex-amigo. Agora eu não conheci mais a mulher que eu tinha. Eu não estava sabendo de nada. O cara dentro de casa, comia dentro de casa aí. Tinha a xícara do cara tomar café em casa. Eu chego aí, eu mostro para vocês. Agora aconteceu um negócio desse para mim. E só Deus mesmo para saber como que eu tô, minha filha. Tudo isso faz Joaquim desconfiar ainda mais de Marcos. Agora ele vem aqui e fala assim, meu amigão, os povos estão me coisando, tá me chamando eu para ir na delegacia, eu não tenho nada a ver. Cadê que ele tá do meu lado agora? Ô Joaquim, agora... Coisa a ver mesmo. Agora você desconfia dele, né? Agora 100%, 100%. Mas a história é mais complexa do que parece. O nome de um outro homem traz importantes revelações. A polícia descobriu que, além de Marcos, Silvana mantinha um relacionamento extraconjugal com um outro homem, de nome Tiago. Ele foi identificado e chamado aqui na delegacia. Tiago prestou depoimento. Ele confessou que ele e Silvana mantinham um relacionamento amoroso. No celular dele, a polícia encontrou fotos que comprovam isso. Fotos íntimas de Silvana. Por isso, ele foi ouvido e colocado também como suspeito na investigação. A princípio, ele disse que não tem nada a ver com o desaparecimento dela. A polícia chegou a cogitar, por conta do que foi encontrado no celular dele, que Silvana pudesse estar grávida, possivelmente desse Tiago. Ele ainda nega. Tudo isso está em investigação. Então a polícia investiga o Joaquim, o Marcos, o Tiago e a cigana e o marido. Todos esses estão na lista dos investigados aqui na delegacia sobre o desaparecimento da Silvana. A polícia já apreendeu os celulares de todos. Estão na perícia. Assim que o resultado chegar, de acordo com o delegado, eles poderão ter uma resposta sobre o que realmente aconteceu. A hipótese de encontrar a Silvana com vida diminui a cada dia. O delegado não descarta que há um crime passional. A polícia também não descarta que uma possível gravidez possa ser o motivo pelo qual alguém resolveu acabar com a vida de Silvana. Você acha que ela ainda está viva? Lili, depois eu nem... Depois de tudo que eu fiquei sabendo, eu não sei nem pensar. Eu quero que ela tá viva por causa dos meus filhos. Mas depois disso que eu descobri, só Deus sabe. Só Deus sabe. Joaquim, que desde o início se demonstrou preocupado com Silvana, nega qualquer acusação. Você tem alguma coisa a ver com o sumiço dela? Claro que eu não tenho. Eu não tenho, eu juro pra você, eu juro pros meus filhos, eu não tenho nada a ver, não. Silvana sumiu, levando com ela muitos segredos. Mas aos poucos, o que era guardado às 7 chaves pode ajudar a desvendar um mistério cada vez mais intrigante. O que você era da Silvana, Marcos? Você pode falar pra gente o que você é dela? Agora você quer mais do que nunca saber o que aconteceu, né? Provar Claro. Eu tô mais que nunca. Eu sou mais que nunca. Eu juro pros meus filhos, eu juro pro meu lado. Às vezes você vai esclarecer isso aí, você vai ver o que vai acontecer. Eu não tenho nada a ver. Joaquim, de coração eu espero duas coisas. Primeiro, que a Silvana apareça viva por causa dela e dos seus filhos. E segundo ponto, eu espero que quando isso acontecer, seja ela encontrada com vida ou seja ela encontrada morta, que pelo menos eu tenha a plena consciência de que confiei em você e isso não tenha sido em vão. Ok, meu amigo? Falou. Você não vai decepcionar não, que eu tô falando só a verdade com você.
Até porque decepcionar a mim é o de menos. O problema é decepcionar os seus filhos e a Deus. Eu espero que isso não aconteça. Muito obrigado, É isso Joaquim. mesmo, é o que eu penso. Muito obrigado. Falou, fica com Deus.